Elias havia sido arrebatado ao céu numa carruagem de fogo e em seu lugar ficara o profeta Eliseu. Eliseu, diferentemente de Elias, era um cara gregário, que vivia em comunidade. E Eliseu então inicia uma escola de profetas. E um dia uma viúva de um dos alunos, posto que o seu esposo havia morrido, chega-se ao profeta Eliseu e diz: tu sabes que meu esposo era teu servo de Deus, e ele morreu, e ele deixou uma dívida, e agora chegaram os credores para cobrarem a dívida. Nós não temos com que pagar a dívida, e os credores querem levar os meus 2 filhos para serem escravos em pagamento da dívida. Assim rezava a lei. E então o profeta Eliseu pergunta àquela mulher: o que é que você tem em casa? Ela disse: tua serva não tem nada em casa. Depois ela reconsidera e diz: tenho apenas uma botija de azeite. Então o profeta Eliseu diz assim: pede emprestada às tuas vizinhas botijas de azeite vazias. Peça muitas, não peça pouco. E então você pega esse azeite que está na botija que você tem em casa e você despeja nas botijas vazias que você vai pedir às suas vizinhas. E a mulher faz isso. Pede um bocado de botija vazia e ela e os seus filhos fecham a porta e começam a colocar o azeite nas botijas vazias. Para surpresa, eles enchem uma primeira, uma segunda, uma terceira, sei lá, uma 10ª, não sei quantas botijas eles enchem a partir do azeite de uma única botija. E então chegou a hora que ela pede mais botijas vazias e os meninos dizem: não tem mais, acabaram, todas já estão cheias. Então ela procura o profeta e diz: tua serva fez como mandaste, todas as botijas estão cheias. Ele diz: venda as botijas cheias para pagar a dívida, e do que sobrar, viva você e o seu filho. Este fato está relatado no capítulo 4 do 2º livro dos Reis. Queridos, esta história, ela nos traz um ensinamento. O primeiro ensinamento é que mesmo servos de Deus estão sujeitos a intempéries, estão sujeitos a imprevistos, estão sujeitos a doenças e estão sujeitos à morte. Aquele homem que morrera era um servo de Deus, aprendiz de profeta, morreu, porque a morte acomete a bons e a maus, a justos e a injustos. Muitas pessoas boas morreram antes de muitas pessoas ruins. Enoque foi uma pessoa que morreu antes de todos os seus contemporâneos, com menos da metade do que viviam todos os seus contemporâneos, e isto tão somente porque ele agradara a Deus, e agradara tanto a Deus que Deus resolveu tomá-lo para si. Queridos, Deus tem bom gosto. Vez por outra ele resolve colher uma flor do jardim antes que ela murche. E não foi, servos de Deus, servas de Deus, filhos de servos de Deus, filhas de servas de Deus têm partido para o céu. Então, esta é a primeira lição. A segunda lição é que muitas vezes nós não temos uma percepção muito clara do que temos e do que não temos. Quando o profeta pergunta o que ela tem, ela diz em princípio: não tenho nada em casa.
não tenho nada em casa. Depois ela descobre que tinha ainda uma botija de azeite. E eu lembro de um episódio acontecido na minha época de cirurgião. Nós tínhamos uma renda mensal muito boa, nós operávamos muito, mas tinha um complicador, que eram pacientes do SUS. E naquele ano o SUS quebrou e não teve dinheiro para pagar a gente. E eu me lembro que nós estávamos vivendo uma situação de aperto e eu fui ao banco para ver o que eu ainda tinha de saldo na conta para usar. Naquela época nada era eletrônico, você ia diante do caixa, ele te dava uma cartelazinha, uma cartela de cor amarela, e ali estava anotado em azul o que era seu, o saldo que era seu, em vermelho o que era do banco. No caso da minha cartela, o vermelho estava engolindo o azul. E eu estava ali fazendo aquelas contas para ver quanto ainda tinha de cheque especial para usar, e tinha um rapaz encostado no balcão olhando para cima e assoviando. Um homem olhando para cima e assoviando. E eu aqui fazendo as contas, irritado com aquele homem, eu digo, esse miserável deve estar montado na nota. Depois o rapaz do balcão lá de dentro chamou e disse, menino, traga aqui o cego. Aí aquele homem saiu andando assim, olhando para cima. Ele estava olhando para cima porque ele era cego, não tinha para onde olhar, e estava assoviando porque não tinha o que fazer. E ele saiu para botar o dedo na almofada de carimbo, para botar no papel e receber os míseros trocados de uma aposentadoria de fundo rural. E eu estava ali com inveja e com raiva daquele homem que era cego e só tinha uma aposentadoria de fundo rural. Eu tinha um cheque especial para usar. Muitas vezes nós sabemos o que não temos, mas nem percebemos o que temos. Aquele homem não tinha nem luz na vida dele. A minha vida era cheia de luz, de cor, de ação. E eu nem percebia isso. E naquela hora eu fiquei com vergonha de mim, pedi perdão a Deus. Não tenho nada, sempre tem alguma coisa. Uma botija pelo menos tem. Meu casamento acabou, não tem mais nada. Não tem alguma coisa. Uma botija pelo menos de amor ainda tem. Minha saúde não tem mais nada. Tem ainda uma botijazinha de energia. A minha religião, a minha fé não tem mais nada. Tem ainda um pouquinho de esperança. Sempre tem alguma coisa, sempre tem. É porque nós olhamos para o que não temos e nem conseguimos perceber o que temos. E foi a partir daquilo que ela nem sabia que tinha ou que achava que não tinha, que o milagre aconteceu e aquilo foi multiplicado e as botijas todas se encheram e ela pagou a dívida e viveu durante o período de fome com os seus 2 filhos. Esta é a lição que fica, queridos. Procure ver com jeito. Ainda tem coisa, ainda tem uma botija de azeite.